Pesquisadores da Universidade de São Paulo analisaram 70 brinquedos de plástico, como carrinhos, bonecas e instrumentos musicais, para avaliar se oferecem risco à saúde quando são levados à boca pelas crianças. E o resultado dos testes preocupa os especialistas. A gente está falando de chumbo, de cádmio, o alumínio. Já pensou nisso? Dentro de um pedaço de plástico, de uma boneca, de um carrinho? Essas foram algumas das substâncias encontradas em brinquedos infantis comercializados em lojas aqui no Brasil. Pesquisadores da USP, em parceria com a Universidade Federal de Alfenas, fizeram essa pesquisa. Agora, quais são os brinquedos mais tóxicos, hein? Como é que a gente protege crianças desses produtos? O 15 Minutos já começou e hoje com Lívia Franco, que é endocrinologista pediatra e docente de medicina da Unimax. Bem-vinda, doutora. Olá, muito obrigada pelo convite. É um prazer poder conversar um pouquinho mais com vocês sobre esse assunto que é tão relevante para as famílias. O prazer é todo nosso. Muito obrigado pela participação. Bom, quando a gente ouve falar que 7 em cada 10 brinquedos tem alguma substância tóxica, imaginemos, 7 em cada 10 brinquedos. O que isso realmente significa em termos de risco para a saúde infantil, doutora? É muito importante que a gente não se alarme demais depois desse estudo que foi realizado, porque foram 70 brinquedos analisados, comprados tanto no shopping quanto em locais com nível socioeconômico mais baixo, em que os brinquedos eram mais baratos, para fazer a análise de produtos químicos que poderiam estar ali, os metais pesados, e que podem ser muito prejudiciais para as crianças. Quando a gente fala nesse número super alarmante desses brinquedos, a gente tem que se lembrar que essa exposição que possa trazer danos para as crianças é uma exposição contínua. Então a gente se assusta com o número, é para se assustar, é para pensarmos melhor em relação às compras que a gente faz, as melhores escolhas, mas também não é assim. Ah, nesses 7 brinquedos, a criança, se tiver contato com esse brinquedo, vai se contaminar e vai gerar uma doença nessa criança. A gente tem que olhar com calma, dar um passo para trás e pensar melhor sobre isso. Então, por favor, doutora, nos ajude a pensar melhor sobre isso. Que substâncias químicas estão ali? Elas só estão se houver algum tipo de manipulação mais severa do brinquedo? Ou se só a mãozinha da boneca for a boca e o papai e a mamãe estão por perto e já falam, não. Como é que funciona isso daí? Porque a impressão que a gente tem é que para chegar a esses metais, você precisou colocar algum brinquedo no micro-ondas ou na água fervendo. Não é nada disso, né? Então, tem vários estudos em relação a isso pelo mundo, e esse estudo da USP, ele chama muito a nossa atenção, porque ele conseguiu simular como se fosse o meio gastrointestinal, como se fosse uma saliva da criança, em contato com esses brinquedos, para ver o quanto, em contato com a saliva, há liberação dessas substâncias químicas. Então, com certeza, aquela criança que colocar o brinquedo na boca, existe um maior prejuízo. Aquela criança que tiver o brinquedo dentro de locais que são superaquecidos, que possam aquecer esses materiais, ela também vai ter um maior prejuízo. Mas também a gente se esquece dos brinquedos que estão em fase de decomposição, aquele brinquedo descascando, aquele brinquedo faltando um pedaço. Às vezes, só o manuseio com as mãos desse brinquedo e depois a mão vai à boca, já é suficiente também para haver contaminação. Então, o olhar das famílias tem que ser em relação aos cuidados com esses brinquedos. Então, manuseei, já vou lavar as mãos, eu vou evitar os brinquedos na boca, que é muito comum, geralmente nas crianças menores, mas também descartar aqueles brinquedos que estão já quebrados, estão desgastados, que estão com tinta saindo, porque esses são ainda mais perigosos. Bom saber. Agora, existem sintomas que os pais deveriam observar que podem indicar intoxicação por metais pesados ou outros compostos químicos? Sim, a gente precisa ficar de olho nas crianças se elas tiverem um comportamento diferente do que a gente espera. Então, uma criança que de repente ficou muito agitada, ou uma criança que começou a ir mal na escola sem nenhuma outra causa, ou até que ficou um pouco prostrada, a gente pode achar uma anemia nessa criança sem nenhuma outra explicação, mas não são exames que a gente faz de rotina. É difícil a gente pensar em intoxicação. Então, a atenção maior para os pais é assim: se seu filho estiver com algum tipo de sintoma, e são inespecíficos esses sintomas, mas você for no médico por algum tipo de sintoma, você deve contar
como estão os brinquedos do seu filho, porque às vezes o pediatra vai passar despercebido por ele, e a família é que tem os nossos olhos dentro das casas, né. Então fala: "Ó, eu tô preocupada doutora, meu filho brinca com um brinquedo que tá saindo a tinta, ou meu filho vive com um brinquedo na boca", porque isso pode nos ajudar muito. Eu fico imaginando como é que a gente foge desse tipo de problema, porque quase tudo hoje é de plástico, né? Existe uma cobrança, hoje a ciência conversa com a indústria para que a gente busque produções de brinquedos que não tenham na composição metais pesados ou produtos tóxicos? Quando a gente olha esses brinquedos do próprio estudo que foi feito, ele separa os brinquedos que eram mais baratos, os brinquedos que eram mais caros. Então, a primeira coisa que os pais têm que fazer é olhar o selo do Inmetro. O brinquedo ele tem que ter passado pela essa análise do Inmetro e tem que ter o selo para a gente poder confiar. Brinquedos que são muito baratos, brinquedos que não têm marca ou que você não conhece a procedência, a gente tem que cair fora. Então acaba que é importante olhar as marcas dos brinquedos. Brinquedos, como eu falei, que você manuseia e solta tinta, ou que você veja na hora de comprar que já está desgastado, a gente tem que fugir também. A gente tem hoje em dia materiais que são excelentes, que a gente cada vez mais busca encontrá-los. A gente tem, por exemplo, as chupetas, as mamadeiras, que são materiais que podem entrar em contato com a boquinha da criança. Então, as famílias devem procurar sempre comprar os brinquedos que eles acreditam que passou por uma análise, passou por um processo mais sério na hora dele ser feito. A senhora já acompanhou uma intoxicação como essa por metais? Como é que é o tratamento? Eu vou ser muito sincera, eu não tive esse desprazer de acompanhar nenhum caso desse, porque no geral Sim. não são casos agudos, são casos que são mais crônicos. Como eu falei, tem que haver uma exposição de múltiplas exposições para levar ao ponto da gente, né, ter um desfecho desse. A gente tem que lembrar que as crianças estão ainda com o seu neurodesenvolvimento acontecendo, elas estão ainda crescendo essa questão cerebral, então pode sim ter uma interferência. E aí, para cada tipo de substância, há um antídoto e há um tratamento. Diante de uma suspeita, a gente pede os exames específicos e procura os antídotos. Não é simples, tá? É importante que seja acompanhado por um médico, não é aquele negócio que pode conversar com um vizinho e tomar conduta. Ah, de jeito nenhum. Medicina levada a sério mesmo, né? Nada de ir na farmácia e falar: olha, eu acho que ele se intoxicou, o que que eu faço, né? Não é por aí mesmo. Agora, no exame de sangue, o que que apareceria diferente? A gente sempre imagina que uma inflamação, algum tipo de problema mais agudo, você vai encontrar algum parâmetro muito fora do normal. Em intoxicações, ainda que leves, a gente vai ler isso aonde, hein? É difícil, porque pode ser que não tenha alterações nos exames comuns que a gente pede, por exemplo, um hemograma pode não ter nenhum impacto, mas também pode ter uma anemia sem explicação, mas o ideal é dosar os próprios metais no sangue, por isso que são exames muito específicos que eu preciso ter pensado nisso para eu poder solicitar. Bom, além do risco físico, que a gente já notou que é evidente, há também um efeito emocional, né? Nos pais, a senhora começou essa entrevista dizendo não há motivo para alarde se a gente estiver acompanhando nossos filhos de perto. Agora, os pais, obviamente, não querem descobrir que algo aparentemente inofensivo pode fazer mal. Como é que lida com essa desconfiança, com esse medo no dia a dia em casa? Eu brinco que minha profissão é muito mais de psicologia do que de medicina, porque eu faço medicina domiciliar, então eu entro dentro das casas, eu analiso isso em conjunto. Os pais, eles querem sempre o melhor para os seus filhos. E aí, quando eles vão passar a ouvir essa notícia, ler esse estudo, com certeza isso vai gerar um pânico, as pessoas vão querer entender o que já deram para os seus filhos, mas o ideal é manter a calma. O processo ele é lento, o processo é gradativo. O que esse estudo vem trazer para nós é o seguinte: Brasil, precisamos melhorar a fiscalização, ou precisamos tornar as leis mais rigorosas, porque existe sempre uma quantidade que é permitida. Será que não está sendo demais essa permissividade para isso? O estudo vem para esse olhar. Famílias, comprem brinquedos adequados para os seus filhos, que tenham o selo do Inmetro e que sejam de indústrias confiáveis, descartem os brinquedos que estejam em decomposição, lembrem-se da lavagem de mãos. A lavagem de mãos ela entra nessa ideia das intoxicações, mas também das outras doenças que a gente tem, virais, etc. Brincou, lavem as mãos. E aí, em relação à boquinha da criança, também.
Criança que é muito pequenininha, ela está na fase oral, então é mais difícil, porque ela explora o mundo através da boca. Mas ainda assim a gente tem que tentar tirar, lavar esses brinquedos. Crianças maiores não é para ter esse hábito de colocar coisas na boca. Então as famílias têm que ter o hábito da correção. Viu a criança com coisa na boca? Ó, tira da boca, tira da boca. A gente fala tanto que a criança se habitua a se comportar dessa forma. Que tomara que se habitue mesmo, né? Doutora Lívia, então nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A gente também tem que parar para pensar que, às vezes, o problema que a gente vai enfrentar durante a infância dos nossos filhos não vai ser um metal pesado, uma intoxicação dessas que chega a ser rara, mas existem outros venenos que estamos dando para nossas crianças quando, por exemplo, priorizamos os alimentos ultraprocessados em casa. Tem veneno que está escrito na bula do biscoito, da bolacha, do doce, e que a gente simplesmente põe para dentro de casa e na prateleira. Que observações a senhora aproveita para fazer sobre isso? Nossa, muito interessante você tocar nesse ponto. Eu brigo muito com isso. Eu posso até ser meio cancelada por falar isso, mas eu brinco assim com as famílias. Gente, se está lá no mercado o produto e ele não estraga, é porque tem química. É impossível dizer que 2 componentes viram aquele alimento. Eu brinco muito com os pais da bolacha água e sal. Eu falo assim: "Se misturar sal com água, vai dar bolacha? Não vai". Então é impossível que seja assim. A gente hoje em dia sofre muito com a rotina das famílias, aquela correria do dia a dia, então os alimentos ultraprocessados, eles vêm sempre com essa promessa de que eles vão trazer mais facilidade no dia a dia, mas sim, são venenos, muitos deles até podem simular os hormônios das crianças, trazer a puberdade mais precoce, etc. Hipertensão em crianças. Então é uma corrida aí contra o tempo. E o que mais vai ajudar essas famílias, na verdade, é mudar a forma que elas enxergam a alimentação. Enquanto para a gente começar a usar, parar de usar, né? Os alimentos como moeda de recompensa, os alimentos ultraprocessados, aquele olhar do tipo, ai, mais gostoso. Se você tirar sangue hoje e não chorar, eu te dou esse alimento. Se você comer tudo, eu te dou essa sobremesa aqui ensacada, né? Se a gente não começar a mudar isso, fica muito difícil. E, no geral, a criança, ela sempre seguiu os exemplos da família. Então, é uma mudança que a gente tem que fazer na família toda. Eu quero agradecer demais e quero permitir, por favor, que a senhora dê um último recadinho sobre fiscalização, sobre cuidados, porque educação é, de fato, um desafio e um aprendizado. O ideal é que a gente não seja radical com nada, porque as crianças se assustam com essa radicalização e acabam fugindo do foco principal. Então, o alarde não é para existir, mas é que a gente olhe para as crianças querendo sempre o melhor para elas e lembrando que elas não escolhem por si. Nós, adultos, que escolhemos por elas. Então, todo dia a gente sai de casa com essa responsabilidade de dar o melhor para cada uma dessas crianças. E os brinquedos também fazem parte das escolhas, assim como a alimentação, assim como o que ingere para beber, enfim. Todo dia a gente faz escolhas e que a gente tenha consciência para fazer as melhores escolhas sempre. Muito obrigada pelo convite. Obrigado à senhora, doutora Lívia Franco, endócrino pediatra, docente de medicina da Unimax. Obrigadíssimo e até a próxima. Esse podcast teve a produção de David Bezerra e das estagiárias Amanda Fusita, Bárbara Maiato e Yasmin Logrado. A sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. A vice-presidência de jornalismo é de Antônio Guerreiro. Então, acompanhe sempre o JR 15 Minutos no portal R7, nas redes sociais do JR e aí no seu tocador de podcast predileto. É que nem pão quentinho todo dia de manhã tem. Bora pra próxima.